ordem, então. Venha esta Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, para análise sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, projeto de lei do Senado, PLS 209, de 2015, autoria do eminente senador Ronaldo Caiado, que altera a Lei 9.427, 26 de dezembro de 96, que estabelece multa a ser paga aos usuários de serviço de energia elétrica aos usuários. A proposição conta com 2 artigos. O primeiro dele visa incluir na lei da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, um artigo, que é o 3º-B, dispondo que as distribuidoras desses serviços arcarão com multas a ser pagas no caso de interrupção do fornecimento, excetuados casos fortuitos de força maior ou de problemas decorrentes da instalação privada do usuário final. O valor da multa será calculado com base na média do consumo dos últimos 12 meses e será devido na proporção do tempo de interrupção. Finalmente, o artigo 2º estabelece a vigência da lei que resultará na aprovação do PLS imediata, mas com a produção de efeitos após 120 dias. No prazo regimental não foram oferecidas emendas e registramos ainda que o PLS, após a manifestação da CCJ, seguirá para análise terminativa na Comissão de Serviços de Infraestrutura, a CI. Da análise, cabe à CCJ manifestar-se exclusivamente quanto à constitucionalidade, regimentabilidade e juridicidade e técnica legislativa do PLS 209 de 2015, uma vez que a apreciação sobre o mérito da proposição caberá exclusiva e terminativa a CI, como já foi dito. Conforme o regimento interno, artigo 101, inciso 1, 104, inciso 1 e 2. Quanto à constitucionalidade, não há reparos a fazer, seja sob o ponto de vista formal ou material. O PLS não invade iniciativa privativa e trata de matéria de competência legislativa da União, conforme a Constituição Federal, artigo 22, inciso 4, concretiza, ademais, o mandamento previsto no inciso 2º do parágrafo único do artigo 175 da Constituição Federal. A regimentalidade também não merece questionamentos, uma vez que sugeriu que os dispositivos nos artigos 91, inciso 1, 101 e 104 do nosso regimento interno, sua juridicidade também é questionável, uma vez que a normatização proposta é adequada ao instrumento jurídico utilizado. No aspecto de técnica legislativa, porém, temos alguma correção de cunho meramente formal, que ora apontamos. Entendemos que a inclusão do artigo na Lei 9.472/96 é a solução adequada. Contudo, isso deve ser feito não na forma do artigo 3b, no capítulo sobre as atribuições e funcionamento da ANEEL, mas sim por meio de uma inserção de um artigo 14A no capítulo 3º da lei, que trata do regime econômico e financeiro das concessões de serviços públicos de energia elétrica. Da mesma forma, os incisos previstos para o artigo não são a forma mais recomendável de se vincular às normas lá apresentadas. Nos termos da Lei Complementar número 95, de 26 de janeiro de 98, os incisos destinam-se a promover as discriminações e enumerações. Artigo 11, inciso 3º, letra D. Quando, na verdade, as normas são desdobramentos do caput do artigo que se pretende criar. Cremos ser mais adequada a transformação dos atuais incisos em parágrafos, pois esses exercem a função de expressar os aspectos complementares e as normas enunciadas no capítulo do artigo, e as exceções às regras por esse estabelecida, como o artigo 11, inciso 3º, letra C. Em consequência disso, o atual parágrafo único deve passar a ser considerado parágrafo 3º e os incisos devem ser transmutados em análises
artigo 10º, inciso 2º da citada lei complementar. Faz-se, então, necessário ainda alterar a emenda da proposição apenas para suprimir a repetição da expressão aos usuários. Por conseguinte, essas alterações meramente redacionais exigem a apresentação de emendas apenas para adequar o texto PLS às melhores práticas de técnica legislativa. Por isso, estamos apresentando emenda de redação que reteremos, em nada altera a essência da proposição, mas que somos obrigados por ser esse o papel da CCJ nesse caso. Então, ao voto. Antes do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa. O PLS 209/2015, na forma das seguintes emendas de redação. A primeira emenda, CCJ, emenda de redação. Suprima-se na emenda do projeto de lei do Senado 209/2015 a seguinte ocorrência da expressão, aspas, os usuários, fecha aspas. Segunda emenda da CCJ e redação, inclui-se na lei número 9.427, de 26 de dezembro de 96, na forma do artigo 1º do projeto de lei do Senado 209 de 2015. A seguinte, artigo 14A, em substituição ao artigo 3B. Artigo 14A. A falha no fornecimento de energia elétrica pela empresa distribuidora importa na aplicação de multas indenizatórias aos usuários finais do sistema que forem diretamente prejudicados. Parágrafo 1º. A multa prevista no caput será equivalente à média do consumo do usuário no intervalo de tempo que ocorrer do corte do fornecimento até a energia elétrica, considerando-se para o cálculo do consumo os últimos 12 meses. Parágrafo 2º. A multa prevista não será devida, primeiro, nos casos fortuitos de força maior, segundo, quando a interrupção for causada por insuficiência técnica no interior da área sob domínio do usuário final. Parágrafo 3º. A multa será aplicada sem prejuízo das demais sanções previstas em lei. Então, esse é o nosso voto, presidente, e está lido o relatório. Muito obrigado. Pela ordem. Relatório. Senhor presidente, para discutir, presidente. Palavra ao senador Ronaldo Caiado para discutir o relatório. Eu quero, senhor presidente, em primeiro lugar, agradecer a relatoria do senador Blairo Maggi a esse projeto que nós estamos apresentando, com o objetivo de criar um sistema, presidente, que possa, pelo menos, minimizar a penalização que está sendo imposta hoje aos consumidores de energia elétrica. Eu não sei como é a realidade hoje na Paraíba e nos demais estados, mas eu posso dizer que, na grande maioria hoje, o cidadão paga uma conta de luz, um valor altíssimo, a tal da tabela vermelha, uma tabela bem com a coloração do atual governo, e com valor estratosférico, e, ao mesmo tempo, existe uma classificação da ANEEL das distribuidoras. A maioria das distribuidoras nos 27 estados estão num padrão assim de médio para inferior. Para tristeza minha, senhor presidente, o meu estado de Goiás está em último lugar. É a pior distribuidora de energia elétrica do país. Isto tem provocado algo que é um prejuízo que a sociedade hoje já não suporta mais. Não é só a falta de energia, são os picos de energia onde os aparelhos são totalmente destruídos. Aparelhos na área de pesquisa, nas indústrias, no setor rural, naqueles resfriadores de leite, enfim, a tudo aquilo que está ligado na energia elétrica, não suporta essas alterações de pico de energia e, com isso,
o consumidor fica sem nenhuma ação. Ele vai ao PROCON, na maioria das vezes o PROCON atende aquela demanda do consumidor, essa distribuidora recorre à ANEEL, na maioria das vezes a ANEEL anistia essa penalização, ou senão os valores são valores irrisórios, e com isso existe um certo, vamos dizer assim, uma situação de instala-se o prejuízo e o consumidor diz, eu vou recorrer para quê? Eu vou gastar tempo, eu vou gastar dinheiro e, na verdade, eu não recebo nada, ainda tenho essa dificuldade burocrática pela frente. Senhor presidente, é com isso que eu peço o apoio dos colegas, porque foi algo que realmente é muito sensato, nada absurdo, é uma proporção exatamente na média do consumo dos últimos 12 meses, naquele período que faltou energia, para que o cidadão tenha isso como crédito, para que ele possa debitar na conta próxima ou, se não, receber da distribuidora. Então, como o nobre senador Blairo Maggi teve a oportunidade de fazer a leitura, é com este objetivo, é de poder dar uma resposta ao consumidor diante do desmando que está instalado e a total falta de ferramenta para que o cidadão possa, pelo menos, ter resgatado aquele prejuízo por essa falta de energia que está tomando conta, principalmente, dos estados do Centro-Oeste, em especial o meu estado de Goiás. Com essa oportunidade que Vossa Excelência me deu, eu quero pedir aos demais pares o apoio para a aprovação desse projeto de nossa autoria. Muito obrigado, senhor presidente.